uma moça, ela acusou o segurança da boate de ter abusado dela sexualmente. E muitos indícios, a moça era da alta sociedade, já o segurança da boate foi preso preventivamente no curso do inquérito. Quando o delegado solicitou as câmeras da boate, ele percebeu que a moça dançava, tinha ingerido muita bebida alcoólica e que ela, por várias vezes, apareceu na frente daquele segurança, ela gesticulou, ela dançou com ele e ao final, mais ou menos quando estava dando 4 horas da manhã, ela foi para o banheiro com o segurança e a partir dali eu não sei o que aconteceu, é um ambiente fechado, mas o delegado, quando analisou essas imagens, não viu em momento algum tipo de forçação de barra. Porque se a gente for para o tipo penal do estupro, exige uma coação física, exige uma vontade de subjugar. E uma falta de consentimento também, mas não até é? lá, o rapaz ficou preso preventivamente mais de 30 dias. E eu não sei o que ele passou dentro do cárcere. Então, assim, Deve é um ter crime. perdido o emprego. Perde o emprego, perde a família, ciclo de amigos acaba rejeitando. O homem, geralmente, quando passa por isso, ele deve procurar um advogado, ele deve procurar ajuda psicológica, porque em quase todos os casos que eu atuei, o indivíduo chega emocionalmente quebrado. Ele chega com o coração, com a alma fragilizada, ele tá com vergonha da esposa, ele tá com vergonha dos amigos, ele tá isolado. Por isso que fala o termo silenciamento masculino, porque ele não tem vontade de falar sobre aquilo. E é muito difícil a apuração pro juiz também, certo? Porque como a pena é alta, nós estamos diante de um dilema. Ou o indivíduo é culpado de um crime horroroso e que a pena, a dosimetria penal, para mim, está de acordo, não deve ser modificada, mas se for falsa a acusação, a injustiça que o indivíduo que está passando por aquilo, a sentença de absolvição, ela não dá a justiça, porque durante todo esse percurso o acusado perdeu tudo. Perdeu família, perdeu amigos. Então, muitas vezes ele não recupera o estado psicológico. E como que a justiça, ela ressarce um dano assim? Não é só material, né? É moral, é psicológico. Você tem um caso extremamente famoso, que não foi só agressão sexual, foi uma agressão sexual acumulada com assédio e várias nuances, que foi o caso do ator, do Johnny Depp. E você lembra que, posteriormente à acusação, ele perdeu Piratas do Caribe, ele perdeu vários contratos que ele tinha, ele estava no auge, ele perdeu contratos milionários, ficou psicologicamente fragilizado e conseguiu, depois de um período, um novo julgamento, né? A jurisdição ali permite, americana, e aí ele processou. E mesmo assim, a gente percebe que o que lhe foi tirado em vida, não há sentença de absolvição que vai devolver acusado falsamente de um crime sexual. A calúnia por si só, ela já ataca o indivíduo e traz prejuízos enormes. Mas a calúnia de um crime sexual, ela é muito pior, porque além de ser uma calúnia, a suposta vítima, ela movimenta o aparato estatal, a polícia, o juiz, muitas vezes a cobertura da imprensa. E pensa comigo, se for falsa a acusação, que injustiça que está ocorrendo ali. Aí você me pergunta, o que o acusado que passou por isso pode fazer? Existe a figura, o tipo penal da denunciação caluniosa, que a vítima, a suposta vítima, responde, mas ela é, digamos, a pena
ela é pequena, é uma pena irrisória dentro do malefício que uma denunciação caluniosa, digamos, de um crime de estupro faz com o acusado que sequer cometeu algo. A denunciação caluniosa, por mais que seja uma infração penal, ela não entrega para o acusado uma justiça digna daquilo que ele passou durante o processo. Tem como reverter o dano numa reputação de uma pessoa que passa por isso? Infelizmente, não. Uma sentença de absolvição, ela não repara o trauma social que um indivíduo que foi falsamente acusado de um crime sexual passou. Esse indivíduo, ele perde família, ele perde emprego, ele perde ciclo de amigos, ele fica isolado, ele tem que fazer tratamento. Eu não vi um caso na qual, com a sentença, aquele indivíduo, aos meus olhos, ele teve a sua paz e a sua justiça feita. Mas quando esse é o caminho que a gente tem para resolver essa situação, e do ponto de vista patrimonial, há a figura da denunciação caluniosa, que a pessoa que o acusou indevidamente responde com penas que estão previstas no Código Penal. E além disso, é a indenizatória, né, por danos morais? Aí, uma vez o indivíduo denunciado por denunciação caluniosa, ele denunciar aquela pessoa que o acusou, ele tem direito na justiça civil de uma indenização por danos morais. E o paradigma dessas indenizações, ele é relativamente alto, frente a outros danos morais que a gente tem costume. Eu já vi casos de 30 mil, de 50 mil, porque realmente... E eu entendo que esses valores, ainda assim, eles não são suficientes. Eu tenho um pensamento que ele é relativamente minoritário, e ele é isolado frente à doutrina, mas eu entendo que a figura da denunciação caluniosa em crimes contra a liberdade sexual, em crimes que estão previstos no capítulo 4 contra a dignidade sexual, qualquer um deles, eu entendo que a pena de alguém que acusou falsamente uma pessoa, ela deveria ser equivalente ao tipo penal que ela o acusa, certo? Aí sim eu acho que teria uma equivalência. Além disso, eu vou dar como exemplo aqui, imagine que o caso teve uma exploração midiática intensa. Lembre-se desses casos que envolvem jogadores de futebol ou gente famosa. Então, a matéria, exemplo, foi divulgada no portal Metrópolis, G1, teve uma exposição muito grande. Além da indenização patrimonial, da denunciação caluniosa que ele pode vir a receber, ele pode pleitear com a defesa especializada que os veículos que propagaram a notícia, que eles façam uma retratação. Isso, de certa forma, devolve a paz do indivíduo aos poucos. Um seguidor mandou essa pergunta aqui. Ele quer saber se ele pode ser preso antes do julgamento, mesmo que ele seja inocente. Olha, é bem possível essa situação ocorrer. Por quê? As penas dos dispositivos que estão previstos no capítulo 4 do Código Penal, elas são penas elevadas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, dependendo do caso, já existe uma comoção social. O que é isso? Muitas vezes já está se comentando nas redes sociais e existe uma pressão da opinião pública para que algo ocorra. Sim. Nós sabemos que o judiciário não deve obedecer à opinião pública, ele tem uma força própria. Mas nessas situações é comum, principalmente quando o cliente me procura, eu já analiso o processo, se existe algum mandado de prisão nos autos para a gente iniciar a defesa. E muitas vezes, quando ele vai depor na delegacia, a gente tem essa cautela de utilizar, porque presente os requisitos do artigo 312 e o juiz perceber que o investigado pode estar conversando com alguma testemunha, aí como a pena é alta,
ele utiliza essa situação para decretar uma prisão preventiva. E muitas vezes você pode ver em casos que já tiveram repercussão que existe prisão preventiva antes da prisão definitiva. Então, sim, muitos casos desse tipo de crime, o juiz utiliza da prisão preventiva para preservar ali, inclusive, a condução da investigação e da instrução processual, se tiver processo. Investigação, se tiver ainda em sede de inquérito, tá bom? Entendi. Então, existe sim esse risco de, se você for acusado, repito, apenas com a palavra da vítima, porque muitos juízes utilizam esse entendimento da palavra da vítima para balizar o entendimento da seguinte forma: a palavra da vítima nada pode se opor, mas ela tem que estar com ressonância com os demais elementos probatórios que existem nos autos.